Hoje nós vamos comentar um pouquinho sobre aquele filme Ruth e Alex, que se passa em Nova York, no Brooklyn. Um casal de meia-idade, né, que já está junto, vivendo esse casamento já há muitos anos, e eles decidem mudar de apartamento, vender o apartamento que eles compraram quando se casaram, né? Mas principalmente porque, com o envelhecimento, o apartamento fica no quarto ou quinto andar, se não me engano, então a questão das escadas é muito difícil para eles, está se tornando cada dia mais difícil, então todas as questões que envolvem essas negociações e essa mudança de vida nessa época, né? Bem-vindo, professor, bom dia. Bom dia, Adriana. Muito obrigado pelo convite novamente e obrigado por escolher esse filme que é tão interessante. Eu assisti ele pela segunda vez ontem, antes para chegar na live já com o filme quente na cabeça. E é como se eu tivesse assistido outro filme, porque poucas vezes quando eu vejo um filme uma segunda vez, eu sou um cara que vê filmes várias vezes, o mesmo filme e tal, gosto de rever filmes, aqueles que são bons e tal. E poucas vezes, quando eu revejo um filme, eu me surpreendo como eu me surpreendi com esse. Né? Porque tem tantos temas que estão circulando paralelamente à história que são muito interessantes. Né? Eu não sei se tu quer fazer alguma introdução para introduzir o nosso debate ou se eu só saio falando assim livremente, não sei como é que tu tá pensando. Eu também gostei muito desse filme, professor, porque eu acho que cala muito fundo na minha especialidade, né, que é cuidar dos conflitos da maturidade, né? Então, se a gente resolve os conflitos da maturidade, a gente consegue muito mais paz, né, na vida da gente, a gente tem mais satisfação e propósito de levar a vida, né? Então eu acho assim que esse filme traz muito isso para a gente, né? E a gente vê tantos aspectos aí da maturidade, desses conflitos que eu acho que pode trazer muito esclarecimento para a gente e talvez muitos alívios, né? Sem dúvida. Tu sabe que uma coisa que me chamou a atenção, daqui a pouco a gente pode já começar a falar da história, mas tem uma coisa que me chamou a atenção que eu acho que é o tema, assim, do ponto de vista psicanalítico, o mais importante do filme, tá? Que, digamos, é a premissa que leva todo o filme. Qual é o conflito desses personagens? O conflito desses personagens é que está sendo colocado para eles como uma oportunidade, né, a venda desse apartamento por $1 milhão em Manhattan e tudo mais, como sendo uma belíssima oportunidade, como algo que eles têm que fazer, que é a melhor coisa que eles têm para fazer. Só que isso não é um desejo genuíno, nem dele e nem dela. É verdade. E o filme mostra o quanto a gente, como seres gregários, seres que vivem em sociedade, seres que precisam dos outros para encontrar sentido na própria vida, o quanto a gente tem que cuidar com isso, sabe, Adri? De basear a nossa vida no desejo do outro, e às vezes desse grande outro, como mostra no filme, que é o mercado, né? Que é o capitalismo. Porque, na verdade, a história só se resolve quando o Morgan Freeman percebe isso e assume novamente, né, as rédeas da própria vida para ir em função do próprio desejo. Porque ele está contrariado, ele faz ironias o filme inteiro sobre esta possível venda. E no final, né, quando tem aquela situação humilhante na casa, num apartamento melhor que eles iriam comprar, né, mas sem a vista e as comunidades que o apartamento que eles tinham tem, eles são praticamente hostilizados. O clima não é legal, né? É um clima de negócio muito selvagem, é um clima de negócio. São tubarões querendo se comer vivo. Onde o que reina, a gente sabe que o gatilho mental da escassez, ele gera a ação, né, influencia as pessoas a tomarem ação, a decidirem rápido, e o mercado imobiliário, ele é assim. Quem nunca tentou alugar um apartamento ou comprar algo, tem sempre essa pressão, vamos logo que tem outro já esperando, vamos logo, né? Só que neste filme isso é colocado
a enésima potência, né? Porque também tem uma complexidade no filme interessante. Conforme o filme vai andando, esse casal, que ela é branca e ele é afrodescendente, ele é negro, né? Eles fazem os flashbacks, né, da história deles, de como eles chegaram ali. Ele é um artista. E a corretora, a agente de imobiliária que está querendo vender o apartamento deles é a sobrinha, né? É a filha da irmã. E por causa disso, acredito que tem uma pressão social maior para isso acontecer, porque o casamento dos dois dá para ver que teve uma espécie de ruptura entre a família de origem dela com ela e ele, pela não aceitação, principalmente do pai, né, de não conseguir lidar com a situação de uma maneira correta. E aí, essa coisa... Pode falar. E até se faz, né? Eles mostram nesse flashback, quando ela conta que vai se casar, né, numa lanchonete com a mãe e com a irmã, né? Ela conta e ela sente ela sente ali um racismo, né? Um preconceito grande ali da mãe. Exato. Que a mãe não demonstra felicidade, não demonstra nada, né? Então eu acho que ali houve uma... E essa é a primeira, digamos, ferida narcísica que ela provoca na família dela. Essa é a primeira ferida narcísica, aquela quebra de expectativas do grupo familiar em relação às mulheres, em relação aos herdeiros, né, em relação ao legado. A segunda, porque tem mais uma, né, que acontece. A segunda que acontece é que ela não consegue engravidar. Ela não pode ter filhos. E tem até a cena que mostra isso, ela muito mal em função disso e tal, e ele é o único porto seguro para ela. Então, essas duas feridas narcísicas que ela provoca dentro da família, ao menos no imaginário dela, porque ela não lida completamente bem com isso. É uma mulher emancipada, nova-iorquina, Diane Keaton, né? A Diane Keaton interpreta as mesmas personagens nos filmes e a gente adora ela fazendo sempre a mesma cara, as mesmas bocas e as mesmas gags, né? É interessante isso. E aí, essa coisa do desejo do outro entra por aí, entra também como uma forma de ela costurar os laços familiares. E ao final, quando eles decidem, né, que não vão vender e tal, toda a hipocrisia desta reconciliação familiar, ela é quebrada, né? E a sobrinha diz, já que não... Ela não diz isso, mas já que eu não vou conseguir ganhar dinheiro com vocês, e ainda faz assim, né? E ainda vai de costas, assim, manda ele para o inferno, manda para tudo que é lugar, e na última cena do filme, ela fala aí, parece que o dia de ação de graças desse ano não vai rolar, né? Então tinha toda esta questão. E acho que essa coisa é a parte central do filme, né? O quanto nós humanos, muitos de nós, se não cuidamos, nos baseamos até por comodidade em deixar que os outros escolham o que vai acontecer na nossa vida, que os outros tomem decisões por nós.